Fala galera, e aí? Hoje estamos iniciando a nossa série Enem, sempre naquele intuito de facilitar, e mostrar para você a maneira mais simples, fácil e alegre de aprender física. Então, se você é interessado em fazer essa varredura em todos os conteúdos cobrados no Enem na física, então junte-se a nós, inscreva-se no canal, dê um likezinho e vamos caminhar aí até o Enem. Então, ou seja, hoje nós vamos começar comentando alguns termos que às vezes nós encontramos nos problemas, como repouso, movimento, referencial, deslocamento, caminho percorrido, trajetória. Então, ou seja, são elementos que já estão embutidos no problema, mas que você precisa ficar esperto, e entender e interpretar o que é isso aí. Porque muitas das vezes a interpretação do problema é o X do negócio. Às vezes uma palavrinha, é o X lá da questão, certo? Então, ou seja, o que acontece aqui, ó? Então você percebe que no fato de movimento e repouso, são estados o quê? São estados relativos, não são estados absolutos. Nós não estamos em movimento absolutamente, nós estamos em repouso absolutamente. Isso depende de quem? Depende de um ponto de referência. Então, o que nós chamamos de quê? De referencial. Então, ou seja, esse danado aqui, ó, esse referencial, é o que nós temos sempre que tomar cuidado na questão das provas, nas questões. E aí o que acontece? Trouxe um exemplozinho aqui. Você tem um ônibus que está com uma certa velocidade e você tem um rapazinho sentado aqui nesse morro, olhando a vida, de boa. Então o que acontece? Se esse rapazinho sentado aqui for o nosso referencial, o que vai acontecer? Ele está parado, o que aconteceu? Tchau, o ônibus passou por ele. Então, em relação a ele, o ônibus vai estar o quê? Em movimento. Mas e se eu inverter? Se eu colocar o ônibus como o meu referencial? Quando eu coloco um corpo, um ponto como referência, é como se naquele ponto de referência estivesse um observador. Então agora, o ônibus, o pessoal que está dentro do ônibus, que é o ponto de referência, vai olhar e ver quem que ficou para trás. O homem sentado ali no morrinho. Então quem ficou para trás? O homem sentado. Então ele seria, ou melhor, ele estaria em movimento. Então percebe que dependendo do referencial, o que acontece? Ficou feio, né, galera? Então, dependendo do referencial, o corpo pode ou não estar em movimento, ou seja, um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial, mas pode estar em repouso em relação ao outro. Foi o que aconteceu com o hominho sentado aqui. Agora, e os passageiros em relação ao motorista? Então, ou seja, se o motorista for o referencial, o que acontece aqui? Os passageiros estão o quê? Em repouso em relação ao motorista, certo? Então percebe que isso aqui é importante, tá? Todo corpo que muda de posição está em movimento? Depende. Depende de quem? De um ponto de referência. Cuidado com essas frasezinhas, bem, às vezes para fazer o peguinha. Outra coisa, trajetória, galera. O conjunto das posições sucessivas descritas por um móvel num dado tempo. Então você percebe que a trajetória também vai depender do meu referencial. Por quê? Se você olhar aqui, o avião soltou a bomba. Percebe que para o piloto, a bomba está numa linha reta. Ela está sempre caindo em cima, abaixo dele. Já para esse observador, o que aconteceu? A bomba fez uma curva. Então percebe que a trajetória para o piloto é uma reta e para o observador a bomba fez o quê? Uma curva.
Então percebe que a trajetória também depende de um ponto de referência. Então cuidado com isso, tá? Sempre tem que estar em relação a um ponto de referência. O fato de estar em movimento, estar em repouso, a própria trajetória vai depender de um ponto de referência, certo? Bom, e aí o que acontece? Existe outro conceitozinho que também nós precisamos saber diferenciar. O tal do deslocamento e o caminho percorrido, né? Você percebe o menininho aí, ó, que ele chutou uma bola para o alto e caiu lá do outro num campo para o outro lado do campo. Mas você percebe que, né, a bola saiu desse ponto A, chegou nesse ponto B. Só que para que ela fizesse isso, a bolinha percorreu esse caminho dessa parábola. Então percebe que o caminho percorrido aqui, ó, esse aqui é o caminho percorrido. Nesse caso, foi maior do que o deslocamento. Então percebe que nem sempre o deslocamento vai ser igual ao caminho percorrido, não é? Por exemplo, você vai de uma cidade A uma cidade B, vamos supor que elas sejam distantes de 100 quilômetros. Então você na ida percorreu 100 quilômetros. Aí você voltou. Na volta você também percorreu 100 quilômetros. Então significa o quê? Que ida e volta somam-se 200 quilômetros. Isso é o valor que o odômetro do carrinho vai marcar. Então esse aqui é o meu caminho percorrido. Mas o que acontece? Você saiu de A, né? Você saiu de A e voltou para A. Então significa que o seu deslocamento foi o quê? Foi nulo. Então percebe que o deslocamento está dependendo do sentido do seu movimento. O caminho percorrido não. Então existe essa diferença. Então cuidado. Lá na frente, quando nós formos, né, ver a aula de cinemática vetorial, nós vamos explicar melhorzinho isso aí. Então não esqueçam, deslocamento e caminho percorrido pode ser igual? Pode. Tá? Mas o deslocamento é igual avião. O avião sai de São Paulo, Belém. Ele não vai fazendo curvas, ele procura ir na menor distância possível, se não tiver que fazer escala. Então ele vai em linha reta. Se você for de carro, você tem que seguir as estradas. Então o seu caminho percorrido vai ser maior que o seu deslocamento, certo? Bom, se você está se deslocando, logicamente o tempo está passando. A Terra não para. Então o que acontece? Então o que você tem aqui, ó? Né? Você tem o seguinte, né? Você tem aqui o seguinte, ó. Velocidade, galera, nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo, né? Ficou feio esse negocinho aqui, né? Então, ou seja, é o espaço, né? É o espaço dividido pelo tempo. Então, qualquer velocidade, galera, qualquer velocidade é sempre espaço por tempo, seja instantânea, seja escalar, seja vetorial, seja, né, velocidade linear, velocidade angular. É sempre a relação do espaço dividido pelo tempo, certo? Isso não vai mudar. Só que você tem um detalhe, né, galera? Você tem aqui, ó, as unidades, logicamente, físicas, sempre nós vamos ter um valor e a sua unidade. No sistema usual é quilômetro por hora, no sistema internacional é metros por segundo. Então nós temos uma regrinha para passar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Então de quilômetros para metros por segundo você vai dividir o valor por 3,6. O contrário, logicamente, a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá? Então não esqueçam de velocidade,
nós vamos comentar mais na frente. É sempre espaço por tempo. Não deixa de ser qualquer tipo de velocidade, tá certo? Bom, e como a gente sempre tem essa proposta de fazer uma aulinha bem objetiva, né, e bem pontual, então nós escolhemos esse probleminha do Enem do ano de 2017, só para você ver a aplicabilidade disso aqui. Então você tem, ó, no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, os famosos radares, pardais, não é isso? De forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo é em milissegundos. Então, cuidado, ele pediu a unidade, milissegundos, medido pelo dispositivo vai ser quanto, né? Então, o que você vai fazer? Então, você percebe que do primeiro sensor ao segundo sensor, você tem uma distância de meio metro. E ele vai fazer isso com uma velocidade de 60 km por hora. Ele quer saber o tempo que os sensores vão registrar, né? Na hora que passou no primeiro e no segundo. Então você tem lá, ó, velocidade é sempre espaço por tempo. Só que ele quer o tempo, né, galera? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o espaço e dividir pela velocidade. Então, vamos lá. Então o tempo, o espaço, meio metro, dividido por 60. Só que tem um detalhe aqui, né, galera? Unidade quilômetro por hora, aqui está meio metro. É mais fácil, né, eu dividir, passar o quilômetro por hora para metro por segundo do que o metro para quilômetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui por 3,6. E aí você lembra que divisão de duas frações conserva o numerador, multiplica o inverso do denominador. Isso eu vou achar 0,03 segundos. Só que ele quer em milissegundos. Então, ou seja, eu vou multiplicar por 100. Desculpa, por 1000, não é isso? Então, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3, vai me dar 30 segundos. Então, percebe, galera? Isso aqui, ó, não esqueçam, velocidade é sempre espaço por tempo. Qualquer tipo de velocidade, tá certo? Então, não esqueça, para que um corpo, o cara afirmar que está em movimento ou em repouso, depende de um ponto de referência. Então, nem sempre que um corpo mude de posição está em movimento. Vai depender de um ponto de referência. Porque se eu tiver, né, se eu possuir 2 carros numa mesma velocidade, um carro em relação ao outro vai estar em repouso. Certinho, galera? Então, né, de posse disso, nós conseguimos, né, abrir a nossa porta agora para o movimento. E aí vamos entrar em movimento uniforme, movimento variado e as suas particularidades. Tudo bem? Então espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.